Olá pessoal, tudo bem? Chegamos à nossa segunda semana de estudos. Nessa segunda semana nós vamos tratar um pouco sobre as variáveis, constantes e operadores. Tenho aqui um exemplo da apostila. Este exemplo aqui nós já temos uma visão sobre o papel de cada variável. Então, só para relembrar um pouco da primeira semana, nós temos aqui como é o visual do Visualg, né? Temos aqui algoritmo. Do que se trata esse algoritmo? A função. Essas duas barras significam que se trata de um comentário. A função desse algoritmo aqui no caso é, através de uma lista de alunos com código de matrícula, nome do aluno, criar um algoritmo que entre com código de matrícula, nome do aluno e no final exiba tais informações. Muito bem. A primeira etapa que nós temos aqui é a respeito da declaração de variáveis. Nós temos duas variáveis aqui, a variável nome e a variável matrícula. Vocês podem observar nas apostilas que nós temos algumas principais tipos de variáveis. Um delas é a variável do tipo literal, ou seja, uma variável que engloba uma cadeia de caracteres, que se forma um string. Um outro tipo de variável que nós temos declarado aqui é a variável do tipo inteiro, que no caso é a variável matrícula. Nós podemos observar o seguinte, o nome da variável deve vir de uma maneira como? De uma maneira que não tenha o mesmo nome que a própria variável. Então, eu não posso chamar uma variável literal do tipo literal. Então, nós temos uma variável sugestiva do tipo string, que é uma variável literal. Depois, nós temos uma variável do tipo inteira, que é uma variável chamada matrícula. Então, no início aqui do código, nós temos aqui escreva L. O que significa esse escreva L? É um comando do Visualg, da qual ele vai escrever o string, digite o nome do aluno, entre aspas duplas, e colocar o cursor na linha abaixo. Feito isso, ele vai ler o quê? Vai ler o nome. E o que é esse nome? Nome é uma variável do tipo literal. Na sequência, nós temos escreva L, ou seja, ele vai escrever este texto chamado digite a matrícula do aluno, vírgula, nome. O que está significando essa linha aqui? Ó? Essa linha é muito interessante. O comando é o seguinte, escreva o quê? Digite o nome do aluno, vírgula, nome. Esse nome aqui já é uma variável que adquiriu um valor. Qual é o valor? É o nome que vocês digitaram nesta linha anterior. Por exemplo, digite o nome do aluno Marcelo. Leia nome, então essa variável nome passou a adquirir o valor Marcelo. Então, digite a matrícula do aluno Marcelo. Ele vai apresentar, não, vamos executar isso aqui, vocês vão poder enxergar isso melhor. E vai fazer a leitura dessa matrícula. Feito isso, nós já temos uma outra linha de comando. Escreva L, aluno, nome, no caso Marcelo, que eu digitei, matrícula 123. Final algoritmo. Vale sempre a pena vocês observarem o seguinte, nome é uma variável que só pode absorver o quê? Valores literais, ou seja, strings, valores de caracteres, letras. A variável matrícula é do tipo inteiro, ou seja, vai absorver o quê? Números inteiros. Se você colocar 10,3, não vai ser possível, porque 10,3 seria o quê? É um retorno de valor real. E no caso nós temos o quê? Valores do tipo inteiro. Para ficar mais claro isso aqui, vamos executar esse nosso